sabe o que está fazendo, tá bom? Eu queria que você estivesse abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu quero estar estudando a palavra do Senhor junto com você. Evangelho de Mateus, capítulo 7, quem trouxe a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem louco, insensato, que construiu a sua própria casa em cima da areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lá em Lucas 6 também, Jesus vai contar a mesma história, e o autor Lucas também coloca algumas coisas diferentes nesse texto, e a gente vai estar trabalhando esse texto ao longo da pregação. Mas antes da gente entrar na pregação em si, eu queria orar mais uma vez, para que Deus esteja abrindo o seu coração, para você ouvir a mensagem do Senhor e que sua vida possa estar sendo transformada de glória em glória, como fala a palavra. Amém? Concorda com isso? Vamos orar. Senhor Jesus, eu venho aqui diante da tua palavra, diante dos teus irmãos, dos teus filhos, dos teus amados, Senhor. Eu venho pedir para que o Senhor esteja conosco agora. Pedir para que o Senhor esteja se manifestando no meio de nós. Eu clamo, Deus, no nome de Jesus, para que não seja eu quem esteja falando hoje aqui, mas que a tua palavra, através do teu Espírito Santo, esteja tocando os corações que estão aqui nesse lugar. Por favor, fala com a gente. Espírito Santo, enche esse lugar da tua presença. Enche cada coração da tua presença. Pedimos por novo nascimento. Pedimos por refrigério do Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a andar da forma que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é muito conhecida. Jesus, ele amava pregar através de histórias. Histórias que ensinavam verdades sobre a sua palavra, sobre quem ele era, sobre aquilo que ele queria mostrar para mim e para você. E no ministério de Jesus teve um sermão que ele pregou que foi muito famoso, que se chamava o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte Jesus passou alguns dos mais importantes ensinamentos que eu e você temos que saber, que nós precisamos praticar, que nós precisamos viver. E no Sermão do Monte ele fecha todos esses ensinamentos com essa história que nós acabamos de ler. Essa história é a história que Jesus fala: olha só, vocês escutaram tudo que eu preguei até aqui. Agora eu vou contar essa história para fechar essa pregação da melhor forma possível, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar com vocês. Portanto, esse sermão hoje que você vai ouvir é muito importante, porque ele se trata sobre algo que Jesus naquele tempo falou para as pessoas, sobre a mensagem mais importante que ele tinha e que vale para nós aqui hoje também. Essa mensagem tão importante, como que Jesus terminou de entregar essa mensagem ao povo daquela época. Por isso você precisa prestar muita atenção nesse texto. O que a palavra de Deus vai dizer é que Jesus conta a história de um homem que constrói a sua casa na rocha. Na rocha, ou seja, num lugar firme, que tinha fundamentos firmes. E ele coloca a estaca lá embaixo e constrói a casa que fica bem forte. E outro homem que constrói a casa dele na areia. E quando ele constrói a casa dele na areia, as estacas são pequenininhas, a casa fica frágil, fica mole. E
essa história. Deixa eu ver o que está aqui. Olha só, bastante gente já ouviu essa história. Jesus conta essa história para nos ensinar o que realmente importa para Ele na nossa fé. E talvez hoje você vai entender que existem coisas que você tem feito na sua vida que não importam para Jesus e que na verdade você está perdendo tempo. E existem outras coisas que você não tem feito para Jesus e que Ele quer que você faça e que você está perdendo tempo de não fazer. E hoje é tempo de nós vivermos as coisas certas. Quando a Bíblia fala sobre construir a casa na rocha, a Bíblia está dizendo sobre construir a nossa vida em cima de um fundamento firme que é Jesus. A rocha inabalável. A Bíblia vai falar que Jesus é a pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? O Everson, que é engenheiro, ele sabe dizer para a gente o que é a pedra angular. A pedra angular é a pedra que sustenta a casa. É a pedra mais firme. É aquele lugar em que dá equilíbrio para uma construção quando ela é erguida. Essa é a pedra angular. E o que a Bíblia está ensinando é que Jesus e as suas palavras são o fundamento em que a gente tem que construir a nossa vida. Portanto, quando a Bíblia fala sobre construir a nossa vida sobre a rocha, a Bíblia está falando que nós devemos viver de acordo com as palavras de Jesus e amá-lo com tudo que Ele é. E o que significa construir a casa na areia? Construir a casa na areia significa construir a casa, construir a sua vida, levar uma vida longe dos caminhos do Senhor, com pecado, sem arrependimento, sem ter compromisso, e também levar uma vida de uma religião morta. Tem um pregador que eu conheço que fala que a igreja está cheia de gente que vai para o inferno. Por quê? Porque o fundamento dessas pessoas não é Jesus, mas é a religião. É vir na igreja, bater ponto aqui na igreja. É você viver uma vida religiosa, fazer a oração de manhã, de tarde, de noite, mas não tem relacionamento com Deus, não tem profundidade. Hoje nós vamos olhar para esse texto, para o que Jesus quis dizer com essa mensagem e entender o que Ele espera de verdade da sua fé, o que Ele espera do seu relacionamento com Deus. Nós vamos olhar para esse texto e entender que Jesus quer que a gente não só entenda a mensagem dele, mas que a gente viva a mensagem dele. Amém? Diz um amém mais forte em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira coisa que a gente entende com esse texto é que Jesus nos ensina a praticar as palavras dele, porque as palavras de Jesus, elas devem ser seguidas com temor. Quando nós praticamos as palavras de Jesus, a gente precisa ter temor a Deus. Temor a Deus. Mateus vai falar que aquele que constrói a sua vida em Jesus, praticando as suas palavras, é como um homem prudente. O que é alguém prudente? É alguém que presta atenção nas coisas, é alguém que se planeja, é alguém que está alerta, é alguém que não fica parado, é alguém que conhece os riscos de alguma coisa. Alguém prudente é alguém que tem o temor de Deus no coração. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. É um respeito a Deus. É um respeito à palavra de Deus que faz com que eu leve uma vida de acordo com aquilo que vai agradar a Ele. Que eu o tema de modo que eu não queira desagradar o meu Senhor. E o que a Bíblia está nos ensinando é que aquele que constrói a casa na rocha é alguém
que teme a Deus, que é prudente. Mas aquele que constrói a casa na areia é alguém que é louco, que é imprudente. E o que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte, que tem muita gente brincando com essa construção que se chama vida. Tem muita gente brincando com a vida. E tem muita gente sendo irresponsável com a palavra de Deus, com as palavras de Deus. Como assim, Pedro? Quando nós não praticamos aquilo que nós entendemos que vem da parte de Deus, quando nós não praticamos aquilo que claramente está na palavra de Deus, quando a gente vive só uma religião, sem ter comprometimento com Jesus, quando a gente vive em pecado, sem ter comprometimento com Jesus, quando a gente vive a nossa vontade só, construindo a casa na areia e não na rocha, a gente está sendo irresponsável com a palavra de Deus. E a Bíblia ensina que vai chegar uma hora que vai vir a tempestade. E quando chegar a tempestade, literalmente a casa vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. Existem muitas pessoas que vivem Jesus literalmente como se ele fosse só um símbolo. E é fácil a gente transformar Jesus em um símbolo. Eu fui para um lugar em que eu visitei uma igreja, e essa igreja cria que Jesus não ressuscitou. E eu fiquei assustado. Nossa, então eles não creem em milagres, não creem na palavra de Deus, não creem que Deus fala, não creem em nada. E depois eu parei para pensar e eu falei, nossa, mas tem tantas vezes que nós somos parecidos com essa igreja. E eu estava lá falando, tudo bem, eles são extremos, eles não acreditam que Jesus está vivo. Mas quantas vezes a gente trata Jesus como morto? A gente não presta atenção nas palavras dele. A gente não vive de acordo com aquilo que ele quer que a gente viva. A gente não escuta aquilo que ele está falando com a gente. A gente vive na base do não vai dar nada, até o dia que a tempestade vem. Você lembra da história da arca de Noé? Noé construiu a arca, e vinha o pessoal e ficava, você está maluco? E ele falava, olha, vai vir um dilúvio, vai vir uma chuva, que vai acabar com a humanidade. Escutem a palavra de Deus, sejam prudentes. E o povo brincava, e não dava bola. Até o dia que o dilúvio veio, e não dava mais tempo de entrar na arca. Jesus hoje está chamando a nossa atenção para que a gente leve a sério a palavra dele. E quando Jesus termina o sermão dele com esse texto, ele estava falando assim, o que eu estou falando para vocês não é brincadeira nenhuma. O que eu estou falando para vocês é o que deve fazer a vida de vocês ser construída em cima. Eu achei engraçado que ontem minha noiva estava na minha casa, e eu estava lá com o meu pai, e ela morre de medo de prédio, porque ela tem a sensação de que o prédio pode cair. E eu lembro que ela viu uma rachadura na parede de casa, e ela ficou, ah meu Deus, o que é essa rachadura? O prédio cai, e se cai, vai cair tudo em cima da gente. E o meu pai, ele gosta de ver coisas de engenharia, essas coisas, e começou a explicar por que é tão difícil um prédio cair, como que funciona a engenharia. E ela foi ficando aliviada, sabe? Quando a gente segue uma vida de acordo com a palavra de Deus, quando as dificuldades da vida vêm, quando a tempestade vem, quando um vírus como esse vem, a gente sabe que a gente está pisando em um lugar firme, em um lugar seguro, e os nossos pés vão ficar firmes. E hoje Deus está chamando eu e você para parar de construir a nossa vida aonde a gente não se sente firme. E a palavra de Deus também vai nos ensinar a praticar as palavras de Jesus é o que prova se a nossa fé é verdadeira ou não.
de acordo em obediência à palavra de Deus ou não. Lá no Evangelho de Lucas, quando Lucas conta essa mesma história, ele acrescenta uma coisa que Mateus não escreveu no Evangelho dele. Ele fala que Jesus falou assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem nada que eu mando? É até engraçado ver Jesus falando desse jeito, porque é algo simples. O que é um Senhor? Senhor é alguém que tem autoridade sobre a gente, que dá uma ordem e a gente cumpre, que a gente fala assim, Senhor. E Jesus está falando: por que vocês estão falando sim, Senhor, para mim, mas não vão lá e cumprem o que eu mando? O que Jesus está nos ensinando é que existe um jeito de nós sabermos se a nossa fé é de verdade ou não, se a nossa fé está forte ou não, que é fazendo uma pergunta simples: você tem feito o que Jesus manda ou não? Você tem vivido uma vida de acordo com a palavra de Deus ou não? Olha só o que a Bíblia fala em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 24 também vai dizer: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se você não ama Jesus, então você não obedece a Ele. E a minha pergunta é: você tem obedecido? Se a sua resposta é não, então talvez esteja na hora de você esquentar a tua fé com Jesus. Se a tua resposta tem coisa que eu não tenho obedecido, e praticado a verdade de Deus, sido obediente, tido intimidade com Deus, tido vida de oração, tem coisas que eu estou em falta com Deus. Talvez hoje seja o dia de você desconstruir a casa que você construiu na areia e construir na rocha. E aí o prédio não vai cair. É a obediência a Jesus que mostra se a gente é fiel ou não. Não é a religiosidade, preste atenção nisso. Não é quantas vezes você vem na igreja que mostra se você tem dado bons frutos ou não. Não é isso que é a prática da fé. Não é se você diz que acredita em Jesus. Quando a gente anda aqui na vila fazendo evangelismo, a gente pergunta para todo mundo: você crê em Jesus? Não tem um que diga eu não creio. Todo mundo crê. Porque isso é religião. Mas Jesus, Ele não é uma religião morta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é a porta para a salvação. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é aquele que governa a minha e a sua vida. Vir na igreja não salva ninguém. Vir aqui, o que você tem que fazer é pegar essas palavras e pôr em prática. E isso vai mostrar se Jesus está no seu coração ou não. E às vezes a gente fica frio que nem essa noite, e a gente para de praticar as palavras de Jesus. No livro de Tiago tem algo muito forte que ele fala assim: vocês dizem que creem em Jesus? Até os demônios creem, e eles tremem de medo. O que Tiago está falando ali, a questão não é só crer, mas é o que você faz com a sua fé. E é isso que Jesus tem falado. Se você crê em Jesus, está na hora de viver para Ele. Se você crê em Jesus, está na hora de cumprir os mandamentos dEle. Se você crê em Jesus, está na hora de largar os vícios. Se você crê em Jesus, está na hora de ter vida de oração. Se você crê em Jesus, está na hora de se aprofundar com Ele. É tempo da nossa fé ser provada pelo fogo e a gente entender se ela é de verdade ou não. A palavra de Deus também vai nos ensinar que praticar as palavras de Jesus significa não ir pelo caminho fácil e temporário desse mundo. Eu estava estudando esse texto e eu achei engraçado porque Jesus ele pregou essa mensagem perto do Mar da Galileia. E quando era verão no Mar da Galileia, a areia ela ficava dura, bem dura,
bastava um pouco, a maré subia e derrubava aquelas casas. Então o povo entendia bem o que Jesus estava falando. Mas o povo queria construir a casa ali porque é mais fácil você bater uma estaca numa rocha ou numa areia. Uma areia. E tem muita gente que pega o caminho fácil. É mais fácil ser só religioso, vir na igreja, carregar um gente de uma cruz, do que ter uma vida onde a gente carrega a cruz, como Jesus manda a gente fazer. É mais fácil a gente viver no pecado e deixar a vida levar a gente. E ouvir a palavra de Deus de vez em quando para dar uma limpada na consciência do que construir a casa da rocha. Mas se lembre que vai vir a tempestade. E quando a tempestade chegar, você vai se arrepender de ter ido pelo caminho mais fácil, de ter pegado o atalho. Eu essa semana passada eu atendi uma menina, que eu lembro que eu aconselhei tanto, eu falei, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho, muda de caminho, não vai dar certo. As pessoas que você tem andado, os lugares que você tem ido, no que você tem se submetido, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não deu outro. A menina teve uma overdose e ainda foi violentada. A tempestade chega. Não adianta confiar em mais nada a não ser Jesus. Não adianta confiar em mais nada a não ser Jesus. Quem lembra da Kodak aqui, quando você tirava foto e tinha que ir revelar? Deixa eu ver. Vocês lembram da Kodak? Que tinha que revelar a foto. A Kodak era uma das maiores empresas do mundo. Todo mundo confiava naquela empresa, que ela era grande e era uma empresa muito rica. Em poucos anos, acho que 2, 3 anos, a Kodak faliu. Porque chegou o DVD, chegou o tempo digital, e todo mundo que confiava na Kodak, a empresa a maior empresa do mundo, foi para a água junto. O que você está querendo dizer com isso, Pedro? Confie em Jesus, ande de acordo com as palavras de Jesus e você vai estar seguro. Construa uma vida para a eternidade, não só para esse tempo. Construa uma vida para agradar a Deus e não só esse mundo. A palavra também vai nos ensinar a praticar as palavras de Jesus. E entender que quando nós praticamos ela, nós nos firmamos em Jesus e não só na religiosidade da vida. Por que eu estou falando tanto sobre religiosidade? Talvez você não esteja entendendo isso. Porque a palavra de Deus vai falar o seguinte em Tiago: aquele que sabe fazer o certo e não faz, esse está em pecado. Certo? Então, o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Que aquele que só bate tabela, aquele que só diz que acredita em Jesus, mas não tem transformação de vida, não prega o Evangelho, não vence o pecado, não ora. A Bíblia está dizendo que essa pessoa está pecando. Mas está pecando o quê? O que ela está fazendo? Nada. Fazer nada é pecado também. Saber o que fazer e não fazer é pecado. E sabe por que o cristianismo não é uma religião? Religião vem da palavra do latim religare, que é quando o homem tenta se religar com um ser divino, com algum Deus. Mas só que Jesus fez ao contrário. O que aconteceu? Nós estávamos perdidos. E foi Jesus quem veio se religar com a gente. Por isso que nós somos diferentes de todas as outras religiões. Porque não foi você quem foi buscar Deus, mas foi Jesus quem veio te buscar e Ele te resgatou do inferno. Você está entendendo a diferença? E porque Ele te resgatou do inferno, que nós devemos viver uma
pratica as palavras dele. Jesus não é uma religião morta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E você pode viver mais dele. Você pode ter experiência com Jesus. Se você dedicar a sua vida em oração, dedicar a sua vida na leitura da Bíblia, na obediência dessas palavras, você vai viver algo maravilhoso, é uma vida na rocha. E é isso que Deus tem para você, uma vida na rocha. E a última coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar é que praticar as palavras de Jesus é se aprofundar nas palavras dele, tendo ele como verdadeiro fundamento da nossa vida. Lucas usa a palavra aprofundar as estacas. Aprofundar. Para quem já foi lá na nossa igreja sede, você já deve ter visto aquela galeria que tem no templo. Para aquela galeria ficar daquele jeito, tem toneladas e toneladas e toneladas de concreto lá para baixo do chão, para conseguir sustentar aquela galeria para não cair. E a verdade é que, quando a gente não tem uma estaca profunda na construção da nossa vida, a gente cai. E o que Jesus quer falar com você hoje é: você precisa se aprofundar no relacionamento com Ele. Jesus quer se relacionar com você. E quando Ele fala sobre ouvir as palavras dele e praticar, Ele está falando sobre ir mais fundo. E quem está com um relacionamento profundo com Jesus, vem a água e não cai, vem a tormenta e não cai, vem a dificuldade e não cai. Por isso, a gente precisa firmar nossa vida na rocha e crer que se a gente se aprofundar com Jesus, se a gente se aprofundar com Ele e construir uma vida de acordo com as palavras dele e não com a nossa, não com o nosso jeito, Deus vai transformar a minha e a sua vida. Deus vai transformar a minha e a sua vida. Sabe, quando eu comecei a aprofundar a minha vida com Jesus, eu entendi que existe muito mais em Deus do que você pode imaginar. E hoje, meu pedido antes de pregar é para que o Espírito Santo abrisse os teus olhos espirituais, para fazer você olhar para Jesus como se fosse Ele falando essas palavras aqui para você, e é Ele, porque o Espírito Santo está aqui. E que você tivesse um desejo no seu coração que é: Senhor, eu quero me aprofundar no Senhor e entender os planos que o Senhor tem para mim. Porque se eu entender e viver os planos que o Senhor tem para mim em obediência, eu sei que eu não vou cair. E meu irmão, talvez você tenha caído à toa, porque você não tem ouvido as palavras dele e vivido uma vida em profundidade com o Senhor. Se você quer viver uma fé de verdade, uma fé profunda, uma fé que pratica as palavras